Pai do Senhor, queridos, estamos orando, né? Graças a Deus por esse testemunho poderoso que o irmão Wilton trouxe aqui hoje. Deus é fiel, queridos. Confia e Ele vai fazer o melhor na tua vida. E o Wilton, eu sei que ele tem o desejo de fazer seminário, né? Então, aí, Deus vai te honrar. Continua firme. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua graça, a tua bênção, Isaac. Se eu posso usá-lo mais uma vez, fazer dele um vaso de bênção na tua casa. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou me acostumando a pregar aqui na igreja. Isso é muito bom. É um motivo de muita alegria para mim poder ser usado pelo Senhor para trazer a palavra ao coração dos irmãos, né? A gente tem falado aqui de santificação, um momento antes de ler, eu quero compartilhar algumas questões com os irmãos que tem a ver com isso, né? A gente está tratando de um tema que diz respeito a pecadores redimidos buscando santidade. A gente acabou de ouvir aqui um testemunho, né? E tudo que a gente ouviu nessa noite caminhou para um desfecho no qual a gente entende a obra de santificação de Deus. Né? A gente vê que a obra de santificação é uma coisa maravilhosa. O que Deus fez na vida do nosso irmão Iverton é algo maravilhoso, mas para que a obra da santificação ela continue efetiva em nossa vida, ela continue sendo algo eficaz em nossa vida, a gente não pode dar brecha, né? A gente não pode abrir um espaço sequer para que o inimigo ele tenha um lugar de ação na nossa vida, né? Para que os irmãos possam entender melhor essa questão, antes da gente ler a palavra. Certa feita, há uma história que se conta, né, de que certa feita um homem ele ia comprar uma mansão. E ao avaliar essa mansão, o diabo, oportunista como sempre, chegou até esse homem, né, quis dar ali uma de fiador, de amigo do homem ali para negociação daquela mansão sair mais rápido. Porém, ele colocou para aquele homem uma condição para que ele fosse fiador da mansão que aquele homem ia comprar. O diabo, sagaz, disse ao homem o seguinte: eu vou facilitar a compra para você se você colocar um prego na parede da sala da mansão. Então aquele homem aperta a mão do diabo e fecha o acordo. Porém, um dia, aquele homem, dando um banquete, uma festa maravilhosa para convidados muito importantes e especiais, entra o diabo com um corpo cheirando a carniça e pendura naquele prego. Qual é a lição que essa ilustração ela traz para nós? Que se a gente der um espaço, o diabo faz a festa. Se a gente der um espaço, ele destrói as nossas oportunidades. Então, para que a santificação ela permaneça em nossa vida, para que nós, como pecadores redimidos por Deus, vivamos em santidade, não podemos dar um espaço sequer. Amém? Isso é forte, é algo interessante a gente analisar, porque o rapaz ali da ilustração, ele deu nada mais, nada menos do que um prego. Ele deu um prego da sala dele para o diabo. E no dia que ele precisava usar a sala, o diabo pôs uma carniça ali. Um corpo mal cheiroso que começou a espantar os convidados da festa. Todo mundo começou a ir embora. E aquele homem entendeu que nem o prego deveria estar ali, se ele quisesse ser bem sucedido em todas as coisas. E a palavra que a gente vai ler aqui, esse texto que foi escolhido, ele fala muito em relação a essa questão. Pedro, quando ele vai falar, vai dar esse conselho aqui para nós, ele está falando para uma igreja, ele está falando aqui para um povo que precisava entender isso, que para viver em santidade não podemos dar espaço, nenhuma brechinha sequer. Abram suas Bíblias comigo em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 9. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa. Vamos entender, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabemos que outrora, não é? Vivíamos em pecado, sabemos que outrora vivíamos uma vida diferente daquela que Deus, Ele nos ofereceu agora, através do sacrifício de Cristo na cruz. Nós sabemos que passamos por maus bocados nas mãos do inimigo, né? Até quem vive na igreja sabe que já houve um momento onde você percebeu que Deus, Ele te resgatou. Como dizia Tiago, da sua própria concupiscência, que fazia com que você caísse. Porque o maior inimigo que a gente tem é a gente mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. O maior inimigo que você tem é o seu desejo. Óbvio que o diabo, ele apresenta a oportunidade, como a gente viu aqui nessa ilustração, de que ele ofereceu um negócio para o rapaz para colocar o prego na sala da casa dele. Mas quem aceitou e fechou acordo com o diabo foi o próprio comprador da casa. Quando a gente é engodado pelo nosso próprio desejo, é que a gente cai. Buscando a redenção e a santidade, não podemos dar espaço nem para o inimigo nem para nós. O que Pedro ele trabalha aqui nesse texto, podemos ver recapitulando desde o versículo 1 de 1 Pedro. Ele usa ali um termo no versículo 1, portanto. Esse termo, ele faz uma conexão com uma sessão anterior, onde Pedro, ele fala lá no capítulo 1, sobre regeneração. Ele fala com os irmãos no capítulo 1, ele discorre o capítulo 1, trabalhando ali a ideia da obra que Deus havia realizado na vida daqueles irmãos. Aqueles irmãos não eram mais os mesmos. Aqueles irmãos eram pessoas resgatadas, dedicadas à obra de Deus e ao Senhor. E para que escândalos não viessem a ocorrer, para que coisas horríveis não viessem a ocorrer, e para que aqueles irmãos experimentassem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles precisariam trilhar por um caminho de santidade. E um caminho de santidade, meu amado, minha amada, um caminho de santidade é uma escolha que você toma. Óbvio que a obra da santificação é Deus quem faz. Mas permanecer nesse ambiente onde você é alguém diferenciado das pessoas do mundo, onde você é alguém destacado, separado das pessoas do mundo, é uma escolha sua. A gente vê que Pedro ele trabalha alguns termos aqui. Ele faz o uso de raça. O que quer dizer que, trazendo aqui para o entendimento, para que a gente possa entender melhor essa questão sobre pertencer a um povo diferente do povo do mundo. Quando eu ouço a palavra raça, eu entendo algo parecido com espécie. Ou seja, nós temos características que nos diferenciam das demais pessoas presas no pecado, agarradas e derrubadas pelo pecado no mundo. Nós somos da mesma raça divina, nós somos uma raça divina, nós somos pessoas diferenciadas, transformadas, regeneradas pelo poder de Deus. Ele usa o termo raça, que aqui no original é a palavra gêneros, que pode ter a ver com parentesco, prole, família, tribo, nação, nacionalidade ou descendência de uma pessoa particular. Ou seja, você é descendente de Cristo. Quando Pedro ele fala aqui para a igreja, quando ele deixa esse conselho para nós, e ele usa a palavra raça, a associação que ele quer fazer é a quando
foi chamado por Jesus de pedra, e a pedra a qual a igreja seria fundamentada. Também é usado o termo para dizer sobre pedra em relação a Jesus, que é a pedra de esquina, em relação à qual os sacerdotes tropeçaram porque não quiseram viver de acordo com o verdadeiro evangelho. Ou seja, a relação de pedra, nessa questão de raça, a associação da pedra, não quer dizer, não diz respeito só a Pedro ou só a Jesus. O Evangelho também usa cada um de nós cristãos para fundamentar a obra de Deus aqui nessa terra. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que você é o fundamento da obra de Deus. Você é o fundamento do ministério de Deus aqui na terra. É através de você que as pessoas têm que conhecer os princípios e os valores cristãos. Você é alguém que representa, porque você é da mesma raça. É isso que Pedro lhe chama a atenção. Ele quer dizer ali para as pessoas: meus irmãos, vocês não têm que se comportar de uma maneira diferente da maneira que Cristo se comportava, porque vocês são os representantes dele, vocês são da mesma prole que ele, vocês têm o mesmo DNA santo dele, vocês têm a mesma espécie, a espécie divina, vocês têm esse caráter divino. Se vocês não derem espaço, porque quando Deus ele realiza a obra da santificação, ele tira você do mundo, né? Houve uma vez que Spurgeon, um grande pregador dos séculos passados, ele contou uma história para explicar um pouco sobre a obra da santificação. Dizia ele que uma pessoa caindo numa tora, né, nas cataratas do Niágara, alguém lhe estendeu a mão. Quem lhe estendeu a mão é só quem estendeu a mão. Quem resolve esticar a mão para segurar a mão que está sendo estendida é a pessoa que está caindo, né? Então nós, em condição de pecadores, em condição de pessoas que correm esse risco de ser destruído, aniquilado pelo pecado, quando Deus ele estende a mão para nós, quem tem que escolher segurar a mão de Deus somos nós. Eu escolho segurar a mão de Deus. E eu escolho permanecer nessa condição de santo. Quando Pedro ele faz o uso do termo sacerdote, aqui, na palavra de Deus, ele faz a alusão a uma pessoa dedicada a Deus. A gente sabe que os sacerdotes eles eram isso. Os levitas, a gente tem lá... O sacerdote, ele tinha que ser de Levi. E o levita, ele era alguém diferenciado. Quando fizeram lá no Antigo Testamento a separação dos bens, quando o povo adentrou a Terra Santa, a gente sabe que os levitas não ficaram com nada porque a parte deles era Deus. Eles eram pessoas dedicadas a Deus. A gente sabe que os sacerdotes, eles não eram pessoas que tinham tantas terras e viviam com tanta extravagância, porque eles viviam daquilo que era dedicado à obra, né? Eles recebiam uma parte das carnes que eram entregues para o sacrifício, a gordura ia para Deus, mas o resto poderia ser aquilo que ficava para o sacerdote, o subsídio do sacerdote. E até hoje a gente sabe, quando a gente fala do pastoreio, que o pastor, a figura do pastor, hoje em dia, ela vive dessa maneira também, ela é totalmente dedicada para a obra. Porém, quando eu falo de aspectos gerais em relação ao cristianismo, o cristão, ele tem que ser alguém dedicado aos valores cristãos. Ele não pode ser alguém que se deixa levar pelos valores mundanos, pelas características mundanas, porque ele é alguém que vive um sacerdócio santo, uma tarefa para a qual Deus o chamou para se dedicar em relação a uma vida de santidade no meio de um povo imundo, no meio de um povo cheio de pecados, no meio de um povo que para eles é comum, como o irmão contava aqui no testemunho Everton, ir aos bailes, para eles é comum,
o que é comum para nós é tudo o que, como Paulo diz, é de boa fama, né? Essas são as coisas que nós devemos pensar. Esse é o meio no qual a gente deve viver, o meio onde a gente vê que as atitudes que a gente toma geram vida na nossa vida e na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que dependem de nós também. Os resultados da graça de Deus na nossa vida, eles nos trazem para esse ambiente. Mas o permanecer nesse ambiente é uma escolha minha, é uma escolha sua. Então que Pedro ele convida os irmãos ali mesmo no capítulo 1 de 1 Pedro é a fazer o seguinte: colocar fora toda maldade, todo engano, todo fingimento, todas as invejas e toda a maledicência, como pessoas que são recém-nascidas. Como pessoas que são, recém-nascidas espiritualmente, né? O recém-nascido, quando ele está ali nos primeiros dias, o que ele sabe ingerir é o leite da mãe, né? Qualquer coisa que você dá para ele nos primeiros dias ali, que não é o leite da mãe, pode ser que ele rejeite. E dessa mesma forma, como recém-nascidos, pessoas nascidas do Espírito, tudo o que não é de boa fama, tudo o que não é bom, tudo que a gente sabe que não apraz a Deus, a gente tem que colocar para fora. É isso que Pedro ele convida aqui os irmãos que liam a princípio esse texto e nos convida a fazer nessa noite. É isso que Deus ele nos convida a fazer, a colocar para fora, né? Como eu disse aqui, toda a maldade, todo o engano, todos os fingimentos, a inveja, a maledicência. E ter para nós só aquilo que a gente experimentou e sabe que é de Deus para a nossa vida. Só aquilo que a gente experimentou e sabe que é o que o Senhor tem para nós como povo de Deus. Quando a gente vê Pedro ele usar um outro termo aqui, nação santa, povo de propriedade exclusiva, ele diz respeito a um povo que foi adquirido por Deus, pela sua própria vontade. Foi Deus quem escolheu adquirir você e te dar essa nomenclatura de pessoa que vive em santidade, essa nomenclatura de santo, e te dá essa nova vestimenta, né, de santidade, para que você possa levar a sua vida lá fora dessa forma, né? Quando a gente está vendo, está olhando para dentro de si e está vendo na nossa vida ali que algumas coisas faltam, é que a gente tem que parar e perceber que para que eu viva uma vida de santidade, o que não pode acontecer é eu dar espaço para o inimigo agir na minha vida, nem um espacinho sequer, mesmo que seja um prego, como a gente viu aqui a princípio, né, na ilustração, o rapaz que deu um prego ali para o inimigo. A gente não pode dar esse espaço. A gente tem que buscar 24 horas por dia, viver em santidade e ligado com Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe em vida e foi muito interessante, foi a orar o tempo todo. Ela tinha essa característica de alguém que às vezes você olhava para ela assim, ela estava olhando para o nada, se você perguntasse para ela, ela ia te dizer que estava orando em pensamento. Porque todas as coisas que ela ia fazer, em nenhum momento sequer, ela se abstinha de orar em pensamento. E essa de fato é uma característica que como cristão te ajuda a não abrir espaço em momento nenhum.
Em relação aos irmãos aqui para quem Pedro falava, em relação a nós, o que Deus nos convida a entender como igreja de Cristo é que não devemos dar espaço de maneira nenhuma para que haja no nosso meio nenhuma dessas questões, né? Como foi dito aqui pela Bianca, há pouco tempo atrás estudamos o fruto do Espírito. E estamos também numa série com o Departamento Distrital de Jovens sobre o fruto do Espírito. Ali temos aprendido o seguinte, que como o fruto do Espírito ele é um só e se divide, né, como a tangerina em vários gomos, ele tem várias características. Eu não posso receber só a bondade, eu não posso receber só a amabilidade, eu não posso receber só a paciência. Ou eu tenho o fruto do Espírito e sou alguém que vive em santidade lá fora, como um herdeiro de Deus, como alguém que tem o mesmo gene dele, como alguém que tem a mesma raça dele, ou eu não tenho nada, ou eu não me converti, ou eu estou precisando buscar a santidade de Deus, fechando os espaços que eu abri, que eu dei para o inimigo na minha vida. Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque às vezes tem muita gente que fala por aí, essa característica aqui do fruto não é para mim não, tal característica do fruto não é para mim não. Mas meu irmão, ou você tem todas as características do fruto e as busca, né? É claro que uma vez ou outra, como ser humano, como vivendo ainda em carne, como vivendo ainda nessa terra, você não teve seu corpo glorificado ainda, né? Infelizmente, nenhum de nós teve. Você pode tomar uma atitude ou outra ali que não vai condizer, mas meu irmão, levanta e vai embora e segue e não olha para trás e fala para você mesmo, isso não tem a ver comigo, isso não é característica minha, isso não faz parte de mim. O pecado que habitava em mim foi colocado sobre Cristo na cruz e hoje Ele carregou o pecado, Ele carregou todas as dores, todas as doenças, todas as mazelas, todos os meus problemas, né? Porque às vezes a gente fala, eu tenho muito problema, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu sou isso, eu sou aquilo. Joga para a cruz, né? Fala com Deus ali, eu sei que o Senhor carregou. Esse meu mau humor, Jesus carregou. E podemos buscar viver essa vida de santidade e ser um exemplo para as pessoas lá de fora, graças ao sacrifício de Cristo. Como Pedro, ele fala aqui nesse verbo de transição que ele usa no versículo 1, portanto, para indicar que nós fomos regenerados. Você foi regenerado, meu amado. Você foi regenerado, meu irmão. Nessa noite, Deus está te dizendo que você pode escolher viver de outra maneira, porque a maneira que você vivia quando estava no mundo foi transformada por Ele. Foi transformada. Ainda hoje eu conversava pela manhã com um pastor e ele dizia sobre a mudança que ele viu o Senhor efetuar em sua vida. E que quando ele estava no mundo vivia de forma que tudo que ele fazia era prejudicial à vida dele. Tudo que ele consumia, tudo que ele buscava, toda atitude que ele tomava, dizia respeito a coisas que ele sabia que iriam prejudicá-lo. Porém, hoje, vivendo na presença de Deus, quando a gente olha para uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, é até difícil reconhecer a pessoa. Quem eu conhecia antes. Porque sabe que é uma pessoa que sempre busca o bem, que sempre busca ser amável, que sempre busca comunhão, que sempre busca apaziguar, ser um pacificador. E a bronca que Pedro dá ali com aqueles irmãos e a bronca que Deus dá com a gente hoje é essa em relação à questão de que devemos não dar espaço aos sentimentos humanos, não dar espaço às emoções que podem nos levar a cair ou a pecar. Buscar o reino de Deus, buscar aquilo que é do alto, buscar viver uma vida santa. Um pecador redimido do pecado pelo Espírito Santo de Deus, na sua busca por santidade,
Como primeiro passo, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que a vontade de Deus é superior à vontade dele. Que fazer aquilo que Deus o convida a fazer, que viver da maneira que Deus o convida a viver, é algo primordial para ele. E em todo lugar onde houve avivamento, em todo lugar onde o Espírito de Deus se manifestou de maneira poderosa, essa foi a mensagem pregada. É necessário abandonar os velhos hábitos. É necessário levar tudo para a cruz. No sermão, lá em Atos 3, quando Pedro ele prega, lá, a mensagem que ele pregava era uma parecida com essa. A de que o ser humano que jaz crucificado na cruz com o Senhor Jesus Cristo não vive mais nele, mas ele faz parte de uma raça regenerada. E é isso que Deus ele quer nos convidar essa noite, a tomar essa atitude, a tomar essa escolha de fazermos parte de uma raça regenerada, de pessoas que vivem não de acordo com os rudimentos desse mundo, com os princípios desse mundo, mas que vivem de acordo com os princípios de Deus, com os padrões do alto, com aquilo que é divino, com aquilo que é dos céus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, a colocar a mão no seu coração e com um sentimento de arrependimento e humildade, porque sabemos que nenhum de nós, por mais que a gente deseje, anda, ou andou, ou vai andar plenamente como Jesus Cristo andou. Que possamos pedir essa noite, para que o Senhor ele venha regenerar o nosso coração. Amém? Me deu vontade de cantar o hino. Cantar o hino nesse momento, mas eu vou cantar assim, instrumento de corda mesmo. E os irmãos conhecem e me acompanham. Me acompanham. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos quando ele escreveu esse texto, de que ao ser regenerado, o sentimento que eu tenho que ter é o do entendimento de que a cada dia eu preciso mais e mais de Deus, porque o que há em mim não é bom. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo entendimento que o Senhor trouxe a nós, de que precisamos ser regenerados, de que precisamos, Senhor, como pessoas, regeneradas, viver de uma maneira diferente, viver entendendo que tudo que há em nós necessita de mudança, necessita de mais de Ti, necessita do Teu Espírito Santo, necessita da Tua transformação, e que diariamente este possa ser o sentimento que habita em nosso coração, o sentimento de que nós precisamos a cada dia mais do fogo do Teu Espírito Santo. Precisamos a cada dia mais de mudança de comportamento, de mudança de posição. E como Paulo declarou em Gálatas 2:20, viver não como nós vivíamos outrora, mas viver a vida de Cristo. Que nós necessitamos viver a vida de Cristo para impactar o mundo, para mudar a nossa vida, para transformar os ambientes por onde passamos, para que as pessoas vejam a nossa vida e entendam que somos pessoas destacadas, que somos pessoas diferentes, que não somos dominados pelos sentimentos humanos, mas que vivemos como pessoas que têm a raça divina, que têm a mesma prole, o mesmo gene de Jesus Cristo, o homem que viveu entre nós.
Que isso possa ser, Senhor, o centro da nossa vida. Que isso possa ser a marca da nossa vida. Que isso possa ser o que nos identifica lá fora do mundo. Que as pessoas olhem para nós e pensem exatamente o seguinte: essas pessoas são de outra raça. Essas pessoas não são desse mundo. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Né? Quando o povo aí fora vai assistir um comentário esportivo que falam sobre o Messi jogar, por exemplo, o Neymar, alguém diferenciado assim, eles dizem que esse cara não é desse mundo. Então que quando olhem para nós como cristãos, com a nossa praxis, o nosso comportamento, eles pensem isso, né? Irmão fulano de tal, o diácono Aldo lá, o irmão Iverton, esse cara não é desse mundo. Ele se comporta de uma maneira muito diferente. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Já feitando nós estamos em pé. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento da tua casa. Que o Senhor possa nos levar em paz nessa vida. Guardar com as tuas mãos santas e poderosas. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pelo testemunho, pelos louvores. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz na tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as ricas, maravilhosas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.